Igreja do Avivamento. Você já pode se assentar, procurando o seu assento. Vou trazer uma palavra hoje que diz o seguinte: olha o tema da palavra: a cruz de Cristo, um plano de Deus. Vou repetir para você gravar aí: a cruz de Cristo, um plano de Deus. Que é isso, pastor? Está dizendo que Jesus Cristo passar pela cruz do Calvário, apanhar, ser chicoteado, morrer, fazer tudo o que aconteceu, era um plano de Deus? Estava na agenda do Altíssimo? Sim, é isso que eu vou lhe mostrar hoje. Aprove a Deus, a Bíblia diz, moer Jesus Cristo. Aprenda uma coisa: só existia uma forma de Deus te salvar. Você é salvo? Diga amém. Só existia uma forma: alguém morrendo em nosso lugar. A morte de Cristo é uma morte substitutiva. Quando ele estava ali na cruz do Calvário, ele estava no meu lugar. Ajusta que o som está com eco. Ele estava no meu lugar e no seu lugar. É uma morte substitutiva. Jesus Cristo não tinha pecado. Aprenda uma coisa: em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Renato, eu vou precisar de ti, tá, Renato? Te prepara aí. Prepara logo o Êxodo capítulo 10, 21 a 23, mas só deixa na lente aí, não sei como é mais o nome hoje. Então, quando Jesus morre ali, é uma morte substitutiva, porque ele não tinha pecado. Hebreus 4,15 diz assim que Jesus Cristo, ele foi tentado em tudo. Em tudo, Jesus Cristo foi tentado, mas ele foi encontrado sem pecado. Diga amém, já começa aplaudindo ao Senhor. Seu Deus nunca pecou. Jesus nunca pecou, irmãos. Ele foi tentado em tudo. Está aí o texto, Hebreus 4,15. Mas hoje nós vamos trabalhar em Mateus capítulo 27, que é os últimos momentos de Jesus Cristo ali na cruz. Nós vamos trabalhar em Mateus capítulo 27, do 44 até o 54, 11 versículos apenas, de um por um nós vamos trabalhar, para a gente aprender muitas coisas aí. Mateus capítulo 27, dos versos 44 ao 54, quando a gente deixa no ponto, vamos ver. Já encontrou aí, Renato, obviamente? Amém. Então o Renato vai ler, que eu disse para você no começo, que a morte de Cristo foi um plano, era a agenda de Deus. Olha, vou até lhe dar outro texto para lhe provar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Isso é possível porque ele deu seu Filho. Então aprenda logo uma coisa para início de conversa: não foi seu pecado, não foi o romano, não foi judeu, não foi ninguém que matou Jesus Cristo, mas ele o quê? Se ofereceu por mim e por você. Diga amém. E agora eu vou lhe provar com texto, só 2 textos, tá? Vou lhe dar 2 textos. Primeiro, qual foi o texto que eu pedi, Renato? Êxodo 10. Não, esse aí vai ser o segundo texto a ser lido. Deixa no ponto e vai para 1 Pedro 19 e 20. 1 Pedro 19 e 20. 1 Pedro, se tu vê de trás para frente, é mais fácil de encontrar, tá? 1 Pedro, primeiro livro de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 19 e 20. Pode ler. Amém. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado,
o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, apenas duas coisas com esse texto. Vai para Apocalipse capítulo misericórdia 8:13. Vai para Apocalipse 8:13. Vamos aprender dois textos que o Renato leu. Ele leu 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. O que ele leu? Que o sangue de Cristo estava preparado antes da fundação do mundo. Antes de Deus Todo-Poderoso criar o mundo, os céus e a terra que você conhece. Olha em Gênesis 1, Deus criou os céus e a terra sem forma e vazia, e ele disse, haja luz, haja não sei o quê. Você lembra disso? Diga amém. Antes dele fazer isso, a criação, Jesus Cristo já estava preparado. Então, logo a morte de Jesus Cristo, foi uma agenda, foi um plano ou foi um acidente? Foi agenda, foi plano de Deus. Deus já tinha preparado o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo. Vamos ver outro texto para reforçar isso. Apocalipse capítulo 8, versículo 13. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Eu errei o texto. Cleide? Não, você deu certo. Eu acho que eu falei, é o 13 mesmo? Ah, então é o 8:13. Então não faça achar que eu errei o texto. Vou lhe perdoar, tá, Renato? E olhei e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de vir tocar. É esse? 8:13. Não. Então eu que errei a Cleide. A Cleide está aqui? Não. Então é uma benção. Então vamos pular. Já dei só um texto para você, eu errei o outro, tá? Porque é muito texto para me decorar na cabeça. Aí o que eu fiz hoje? Eu mandei um áudio para a Cleide. Então eu vou mandar para o Renato, porque ela sai na hora do... Ok. Então vamos ler o primeiro versículo. Hoje é Mateus 27, 44. Desculpe a falha aí, tá? Porque eu decoro muito. Eu vou citar vários textos, então eu tenho que decorar tudinho. Aí falhou de Apocalipse. Mas só tenta o 13:8, ver se fala talvez eu tenha invertido. Só tenta, mas só para ti mesmo. Se é que fala que Cristo já estava preparado antes da fundação do mundo, tá? Agora vamos para Mateus 27, 44. É o texto que nós vamos trabalhar. 27, 44 ao 54. Nesse texto, Jesus Cristo já está na cruz do Calvário, tá? Já está crucificado. Só para efeito de conhecimento e ilustração, Jesus Cristo ele foi crucificado às 9 horas da manhã, ou como você quer em algumas Bíblias, na hora terceira. Na hora terceira, Jesus Cristo foi crucificado, tá? Que horas ele foi crucificado? Na hora terceira ou 9 horas da manhã. Ele foi crucificado. Aí nós vamos... Então ele já estava crucificado e ao lado de Cristo tinha 2 ladrões, um à direita, outro à sua esquerda. E agora nós vamos ler 27, 44, só o 44. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que havia sido crucificado com ele. Então, ao lado de Cristo, já falei que tinha 2 ladrões, e ele começou a falar, a blasfemar, a maldizer Jesus. Observe que por que eu comecei no 44, que eu quero dizer que Jesus, que hora Jesus foi crucificado? 9 da manhã, e quem sabe dizer que hora que ele morreu? Ministramos domingo passado. Que hora que ele morreu, Jesus? Vou lhe ajudar. 3 da tarde, irmão. Foi crucificado que horas? 9 da manhã. Morreu que horas? Quantas horas ele passou na cruz? Quantas? Aí é matemática, de 9 às 3. 6 horas, aí é matemática, né? Não é Bíblia mais não. Tá. Ele passou 6, que eu quero chamar a atenção para você isso. Ele passou apenas quantas horas?
6 horas. Sabe o que ele fez em 6 horas? Ele ganhou o ladrão. Isso é tremendo, sim ou não? Você conhece a história que o ladrão se arrependeu? Sim ou não? Um se arrependeu, o outro não. Não se arrependeu e foi para o inferno, você sabe. A primeira palavra que Jesus disse na cruz foi assim: olha como é que ele ganhou o ladrão, para você aprender. Você quer ganhar uma pessoa para Jesus e quer aprender com Jesus Cristo? Diga amém. Olha a palavra que Jesus Cristo disse na cruz. Sabe qual foi a primeira palavra que ele disse? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O ladrão olhou aquele negócio. O próprio ladrão estava jogando impropério, como o Leandro leu no 44. Todo mundo passava e fazia um escárnio com Jesus Cristo. Um vinha e chicoteava, ele já estava com a coroa de espinho, ele sofria tudo, e quando ele abre a boca para dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O ladrão olhou assim, isso chamou a atenção do ladrão. O ladrão disse: rapaz, esse cara é diferente. Ei, esse cara tinha tudo para dar uma blasfemada aí, para dar uma reclamada. Se fosse um brasileiro, chamava um nome, sim ou não? Sim, gente, você está morto, não. É só questão de hora, você está condenado à morte. O cara vem ainda tira um sarro contigo, você podia dar um palavrão para ele, sim ou não? Sim, é razoável. Mas Jesus diz: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. O ladrão disse: rapaz, esse cara é diferente. Aí lá na frente você conhece a história dos dois ladrões. Um continua blasfemando e diz: Ei, amigo ladrão, nós estamos aqui porque nós semeamos, nós plantamos, nós somos ladrão. Nós não plantamos coisas boas. Então a cruz, para nós ladrões, essa cruz é correta, é a paga do nosso trabalho. Mas ele, olha o ladrão convertido, como ele já está falando, mas ele nada fez. Jesus só liberou uma palavra, gente: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Aí sabe o que o ladrão disse? Rapaz, se esse cara é Deus mesmo, eu vou logo tratar da minha salvação. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Que Jesus respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Diga amém, aleluia, aplauda ao Senhor. Porque você não está ganhando as pessoas da sua redondeza, os seus vizinhos, as pessoas do seu trabalho. Toque no irmão que está ao seu lado, mas não espere a resposta. Não é para mexer com o irmão, não, para ele ficar mexido por dentro. Toque no irmão que está ao seu lado e diga assim: como é que anda o seu testemunho, irmão? Irmão ou irmã, né? Fale, mas para você falar alto, agora não espere a resposta, não. Fale que eu quero ouvir. Como é que anda o seu testemunho? Porque o testemunho de Jesus, ó, na cruz já ia morrer. Jesus já ia morrer, sim ou não? Sim. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, estão me matando aqui, estão me esculachando. Perdoa ele, Pai. E ganhou o ladrão para Jesus. Posso ouvir amém? Então vamos para o versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz. Versículo. É só o 45. Só o 45. Foi até aí? Então repete, todinho, 45. Só Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Amém. Então segura aí, daqui a pouco tu vai para 46. Renata, agora deixa só no ponto aquele lá. Tu ainda lembra que eu te pedi de Êxodo? Amém. Então, não, mas Êxodo deixa. 10. Não, deixa só no ponto. Olha só. Veja uma coisa. Eu falei que 9 horas é a hora terceira. A hora sexta, da linguagem do Leandro, é meio-dia. Eu já até falei para você hoje que ele ficou de 9 da manhã a 3 da tarde. Sim ou não? Sim. Então, quando deu meio-dia, ele já estava 3 horas ali pregado na cruz, tá? Desde as 9. Quando deu meio-dia, mas o que aconteceu quando deu meio-dia? Deu uma escuridão. Está aí a tradução leu. Houve trevas. Agora o que eu quero chamar para você? Jesus Cristo,
é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus Cristo é a nossa verdadeira Páscoa? Agora vamos ver o Cordeiro lá inicial. Você lembra, escute aqui, você lembra lá de Êxodo capítulo 11, 12, lá nas pragas do Egito? Sim ou não? Vou lhe dizer hoje qual era a nona praga. Quem vai ler para nós, para dizer qual foi a nona praga, é o Renato. Daqui a pouco eu comento mais. Amém? Sim. Então disse o Senhor a Moisés: estenda a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Então observa uma coisa, quando ia morrer aquele outro cordeiro figurativo, cordeiro animal, lá da Páscoa, acho que você lembra, porque Deus disse assim: olha, Moisés, cada uma família pega um cordeiro, mata o cordeiro, assa o cordeiro, come o cordeiro. Deus gosta de churrasco, hein, viu, Leandro? Assa o cordeiro, bem assadinho, assim, bacana, divide aí com o vizinho, se o cordeiro for grande demais, pega o sangue do cordeiro, cordeiro animal, ainda não é Jesus, pega o sangue do cordeiro animal, passa nos umbrais e nas vergas das casas, para quando vir à meia-noite o anjo de morte, que ele for passando pelas casas, as casas que tiverem marcada com o sangue do cordeiro, o anjo de morte vai passar de largo, vai passar por cima. É isso que significa Páscoa. No hebraico é peça. Que significa o quê? Passar de largo ou pular por cima. Mas antes desse grande dia, que foi a última praga, houve trevas por 3 dias. Sim ou não? Trevas que podia se pegar na treva, na escuridão, no preto. Não podemos falar de preto não, que o negócio agora pega, né? Na escuridão fica melhor. Tanta trevas que era tão escuro, que ficou tão espesso. Espesso é grosso. Ok, agora quando vem para o Cordeiro verdadeiro, Jesus Cristo, na hora sexta ou meio-dia, houve o quê? Trevas por 3 horas. No primeiro momento, 3 dias, olha isso. Agora nesse segundo momento, 3 horas de treva, o céu escureceu e trevas tremenda, como o Leandro leu. Agora o que? Antes do Leandro ler o próximo, quando Jesus vai voltar, mais uma vez agora como rei, como Deus, a Bíblia diz que os céus serão abalados, a luz se encherá, a lua se encherá de sangue, e haverá trevas como nunca se viu. Então, aprenda uma coisa: trevas significa o anunciado de alguma coisa importante. Na morte do Cordeiro e dos primogênitos, trevas. Na morte de Cristo, trevas. Na volta de Cristo, a volta agora como Deus, trevas. Agora lê só mais um, de um em um. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani? Deus meu, por que me desamparaste? Essa palavra que ele acabou de ler, a tradução, tá? Eli, Eli, lama sabachthani. É uma palavra aramaica que significa isso mesmo: Deus meu, por que me desamparaste? Aí você diz assim: poxa, mas ele não era o Filho de Deus? Sim, era. Segunda pessoa da Trindade, Deus também, como Deus Todo-Poderoso. E por que o Deus abandonou? É porque Deus aprenda aqui, Deus é santo. E agora eu vou mexer com você hoje, tá? Vou mexer, diga assim para o irmão, você só toca nele, e ele vai mexer comigo agora, diga. Aprenda uma coisa: Deus é santo, é santíssimo, é puro, não pode se contaminar com pecado. Quando Jesus Cristo, presta atenção, quando Jesus Cristo dá esse clamor, 3 horas da tarde, a hora nona, 3 horas da tarde, que ele morreu, que ele clama e diz: Deus meu, por que me desamparaste? É porque naquele momento ele absolveu,
ele recebeu todo o pecado de toda a humanidade, do passado até aquele presente momento e do futuro, todo o pecado sobre Jesus Cristo. E Deus não pode se misturar com o pecado. E Deus abandonou Jesus? Abandonou, foi Jesus mesmo que falou: Deus meu, por que me abandonaste? Te abandonei porque nesse momento é preciso, tu está levando. O que Isaías 53, 4, 5 diz? Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por seus sofrimentos fomos sarados. O castigo que nos traz a paz, Ele carregou, Ele levou todo o pecado da humanidade. E quando Ele leva todo o pecado da humanidade, Deus disse: eu não estou nesse negócio não, vou até daqui a pouco abençoar. Se você quiser saber o sofrimento de Jesus Cristo, vou lhe dar uma dica aqui, só para aqueles que gostam mesmo de estudar. Salmo 22, 15, tá? Não vamos ler não, nem vou trabalhar nele não. Mateus, apóstolo, com certeza ele conhecia o Salmo 22, 15. 22, 15 em diante. 22, 15 diz como Jesus estava sofrendo na cruz do Calvário. Mas ele estava sofrendo por quê? Porque ele estava abandonado pelo próprio Deus, que ele absorveu o meu pecado e o seu pecado. Agora eu disse que ia mexer com você, você lembra disso? Você lembra que eu disse que ia mexer com você? Então, vigie para que você não peque. Porque quando você peca, Deus, o que Deus faz? Pega o beco, meu irmão, sai fora. Vai ficar sozinho no teu pecado. Estou mexendo com você, assim ou não? Se ele pegou o beco e deixou Jesus sozinho na furada, com você ele vai ser bonzinho, vai ficar contigo? O que você acha? Você é melhor do que Jesus? Então com Jesus ele disse: tu é meu filho, tu também é Deus, mas te vira, maninho. Se ele fosse amazonense, disse que Deus é brasileiro, não sei se ele é amazonense. Te vira, maninho, fica aí sozinho, que pecado não é comigo não. Então todas as vezes que você peca, Deus se afasta de ti, e nesse negócio tu vai estar sozinho por tua conta e risco. Diga misericórdia. Então procure não pecar mais. Amém? Mais um, Leandro. Não, deixa eu, ainda nesse aí. Ele clamou em alta voz. Todos os teólogos dizem que na cruz é uma morte que ia acabando as forças das pessoas. Então era muito comum que Jesus também, como homem, ele estava totalmente fraco, mas ele clama em alta voz só para provar que ele não foi nós que matamos Jesus, não foi o romano, não foi o judeu, não foi o pecado. Ele estava se entregando, se oferecendo, o sacrifício perfeito. Sacrifício, porque até então existia sacrifícios de animais, mas depois que Jesus morreu, é o sacrifício definitivo, único e suficiente para perdoar todo e qualquer pecado. Uma gotícula do sangue de Jesus Cristo é suficientemente capaz para te perdoar. Vou mexer com você de novo. Uma gotícula do sangue de Jesus é suficientemente capaz para perdoar até aquele teu pecado cabeludo. Diga misericórdia de novo. Amém. Então vamos lá, Leandro, mais um. 47. E alguns dos que ali estavam ouvindo isto dizia: ele chama por Elias. Amém. Então algumas pessoas, ele falou em quê? Qual foi a linguagem que ele falou? Qual foi a linguagem que eu falei hoje? Aramaico. Presta atenção que eu me digo uma coisa, eu pergunto na sequência. Ele falava em aramaico. Aramaico é a linguagem que Jesus falava quando ele era criança, adolescente, tá? Aramaico. Então ele falou: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste, né? Aí as pessoas, quando ele viu Eli, Eli, entenderam Elias. Não era errado não, tá? Existia uma crença que
antes de Jesus voltar, quem não acreditava, eles estavam matando esse Jesus, achavam que não era o Messias, tá? Não estava achando que estava matando o Filho de Deus, não, tá? Eles achavam que era um falso ali, um cara que se dizia que era Deus, mas que não era nada disso. É assim que eles pensavam, tá? Ok. Mas existia uma crença que antes de Jesus voltar, Elias ia voltar novamente. Até perguntaram para Jesus Cristo, mas Elias não tem que voltar? O que Jesus respondeu: Elias já voltou e eles não perceberam, porque não era Elias que ia voltar, porque não existe reencarnação, mas ia voltar uma pessoa no mesmo espírito de Elias. E quem foi essa pessoa que voltou? Foi João Batista. João Batista era o Elias que veio na mesma unção de Elias, mas João Batista é uma pessoa e o profeta Elias é outra pessoa. Então tinha essa crença. Aí eles disseram: deixa ver se Elias não vem, né, Leandro? Lê mais. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocou na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Ok. Caniço, você sabe, é uma vara, né? Quem pesca, tem algum pescador aqui? É um caniço. O Wilson, o Ebson são pescadores. Então ele botou uma esponja na ponta do caniço, colocou, dá a entender que a cruz era um pouquinho alta, né? Para chegar na boca dele, dá a entender, não estou dizendo que era. E aí ele embebedou a esponja com vinagre, mas isso não é vinagre que nós conhecemos, tá? Esse vinagre aí era tão somente vinho que já tinha ficado roto, perdeu a validade, e de quinta categoria. E esse vinho, pasmem você, mesmo de quinta categoria e já velho, que ninguém usava mais, que era usado para desinfetar algumas coisas, ele revigorava a pessoa. Então, quando eles dão esse vinho, na verdade eles deram esse vinho na boca de Jesus, para que Jesus bebesse. Jesus não bebeu, mas se Jesus bebesse, ele ia viver mais um pouco, porque eles queriam ver se Elias vinha mesmo. Eles estavam crendo nessa história que Elias ia aparecer. Mas vamos lá, mais um. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Já falei, mais um. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Então esse clamar em grande voz foi aquela que eu também já ministrei. Na cruz a pessoa ficava fraco, mas Jesus provando que não era ele que estava matando, era ele que estava se entregando, ele que estava oferecendo o seu corpo por mim e por você, como sacrifício. Ele clama em alta voz, e lá em Lucas ministra melhor, porque ele diz assim: está consumado, em português. No grego, tetelestai, que é a mesma coisa, está pago, está feito, está cumprido. Essa palavra tetelestai, os cartórios daquele tempo utilizava quando você levava uma letra paga, seja naquele tempo não tinha os carros, né? Talvez uma carruagem de luxo que você pagava em 60 vezes, uma casa que é em 30 anos. Aí quando você chegava no cartório, aí ele carimbava: tetelestai, está pago, está quitado, está resolvido. O que eu quero dizer com isso? Quando eu terminar de falar, eu quero que você aplaude o Senhor, de preferência dá tempo para Elisa chegar ali nos tambores. Vai chegando ali, Elias, nos tambores ali. Então quando ele chega e diz em alta voz: está pago, está quitado, aquela dívida, o escrito de dívida que era contra eu, contra você, contra nós, hoje ele lançou na cruz do Calvário, expôs o diabo e triunfou e disse: está pago, você não deve mais nada. Aleluia. Para o diabo. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Está pago, está quite. Está quite seu pecado, tá? Se você estiver devendo uma letra no banco,
pague, senão vai chegar o SPC e o Serasa na tua casa, tá? É só coisas espirituais. Jesus pagou o pecado da cruz espiritual. Isso está em Colossenses 1, 13 e 14. Diz que ele pegou o escrito de dívida que era contra nós, riscou e cravou na cruz do Calvário, pegou o diabo e sobre o diabo ele expôs publicamente e sobre o diabo ele triunfou. É isso que ele fez. Mais um, Leandro, por favor. 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Amém. Elisa, fica de plantão aí que nós vamos bater mais esse tambor, que isso aí é tremendo. Aprenda uma coisa. Até então o quê? Até o presente daquele tempo, até a crucificação de Cristo, isso há mais ou menos 2000 anos atrás, todos os anos, preste bem atenção, nesse tempo já tinha igreja, o templo, mas antes era do tabernáculo. Desde o tempo do tabernáculo, tanto o tabernáculo como a igreja era dividida em três partes. Tinha o átrio, que era o pátio, a parte de fora, hall, pátio, átrio. Depois tinha o santo lugar onde ficava o candelabro, ficava o altar do holocausto e outras coisas mais. E todo judeu, só judeu, tá? O gentil não, o gentil só podia ir até no átrio. Todo judeu podia entrar, né? Que eu ministrei sobre a ponta do altar. Lembra que eu ministrei sobre a ponta do altar? Quem lembra, diga amém. O altar ficava no santo lugar, mas no lugar santíssimo, ou no santo do santo, três partes. Primeiro, átrio, acesso a todos. Segundo, santo lugar, acesso só a judeu. E terceiro, santíssimo, só entrava-se uma única vez por ano. Quem entrava lá só era o sumo sacerdote. Só existia um sumo sacerdote, tá? Sumo sacerdote tinha todo um ritual. Ele trocava as vestes, ele fazia uma purificação por ele mesmo. Ele entrava no santo lugar de costa, lá tinha um véu. Ele entrava de costa e quando ele chegava lá no local, ele pegava e fazia um oferecimento pelas pessoas. Esse único dia era o dia de Yom Kippur. Yom Kippur, Yom dia, Kippur, expiação, dia do perdão. Nesse único dia ele entrava e oferecia sacrifício por todas as pessoas, uma única vez por ano. Quando Jesus morreu, que ele disse está pago, tetelestai, o que aconteceu? Aconteceu muitas coisas, né? Rochas se não sei o que, túmulos se abriram, mas o que Leandro leu, o véu do templo, qual era esse véu? Que separava o santo lugar do lugar santíssimo. Ele se rasgou de alto a baixo, não foi de baixo para cima, era o homem que tinha rasgado, mas de cima para baixo quem rasgou foi Deus. E a partir daquele dia, há 2000 anos atrás, o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo, e você agora, a partir de 2000 anos atrás e de hoje, você tem livre acesso ao Pai, 24 horas por dia. Você não precisa de intermediário, você não precisa de ninguém, você pode entrar na presença de Deus e fazer suas preces, suas orações, e Ele vai receber, porque está aberto o novo e vivo caminho por Jesus Cristo. Aleluia! Você está entendendo? Diga amém. Isso é o plano da cruz, isso é um plano, isso é uma agenda, não é um acidente que aconteceu, não. Mataram Jesus Cristo. Que mataram o quê? Se ofereceu por mim e por você. Próximo, Leandro. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Amém. Agora vamos ver se a gente acerta o texto. 1 Coríntios capítulo 15... Renato, 1 Coríntios 15, ainda não lê não, 1 Coríntios 15,
Para a gente não errar, vamos ler o 19 e o 20, mas deixando só no ponto. Olha o que aconteceu, gente. O impacto da morte de Jesus foi tão significante que rochas foram partidas. Houve a treva toda que você já ouviu falar, mas sepulcros se abriram. O que é sepulcro? Cemitério, sepulturas, covas se abriram e, pasme você, algumas pessoas, e a Bíblia diz que era santo, era crente, santo é crente, tá? Toda vez que falar na Bíblia santo é crente, e santos ressuscitaram e apareceram a muitos, viram as pessoas ressuscitadas, mas essas pessoas, eu posso conjecturar, a Bíblia diz que eram santos, mas eu posso afirmar que eles ressuscitaram como Lázaro, como a filha de Jairo, tá? Ressuscitaram e depois morreu de novo, ressuscitaram com o corpo físico, o nosso corpo, ressuscitaram, foi um grande milagre, claro que foi, mas voltaram a morrer. E por que eu afirmo isso? E por que não ressuscitou igual Jesus Cristo, já com o corpo glorificado? Vou lhe provar agora por que eu estou dizendo que não foi com o corpo glorificado. Foi com o mesmo corpo, e não sei quantos anos eles viveram, mas certamente morreram de novo. Mas só em você estar morto e tu ressuscitar e viver mais uns 5 ou 10 anos, é bênção, sim ou não? Sim, porque de repente você tem uma pendência que não resolveu, quer dar um conselho para o filho que não deu, aí Deus te dá uma oportunidade. Olha, tu vai voltar e vai viver ali mais uns 5 anos, 10 anos. Tu, Senhor, muito obrigado. E tu volta lá, meu filho, sente aqui. Ele vai ficar até mais espantado que já morreu. Ele fez teu velório, sim ou não, teu filho? Sim. Sim, né? Então é bênção. Mas agora é o Renato. Amém. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Só tem aí. Então, Jesus Cristo ressuscitou e foi o quê? Foi o quê, gente? Foi as primícias. Repete, Renato, por favor. Então ele é a primícia, os que dormem que já morreram. Quem é a primícia? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a primícia. O que é primícia? Primeiro? Sim ou não? Então ele foi o primeiro a ressuscitar? Foi. Então ressurreição para corpo glorificado, somente Cristo. Está aí o texto. 1 Coríntios 15, qual que tu leu? 20. 1 Coríntios 15, 20. Jesus Cristo ressuscitou e é as primícias dos que já morreram. Vou colocar uma linguagem melhor. Dos que dormem, que já morreram. Então ele é o primeiro. Então logo, aqueles não podem ser o quê? Primeiros. Porque eles ressuscitaram quando Jesus morreu. Se eles tivessem ressuscitado para corpo glorificado, eles tinham ressuscitado antes de Cristo, sim ou não? Sim, porque Jesus Cristo só ressuscitou ao terceiro dia, no domingo. Sim ou não? Sim. Então se Jesus Cristo só ressuscitou domingo, e esses aí tudo ressuscitaram na sexta, quem ressuscitou primeiro? Jesus ou eles? Não, quem ressuscitou primeiro? Jesus ou eles? Eles ressuscitaram na sexta. Então só que o tipo de ressurreição dele é diferente. Eles ressuscitaram e morreram de novo. Lázaro ressuscitou e morreu de novo? Sim ou não? Sim. E todos aqueles que ressuscitaram. Filho da viúva de Naim, o filho de Jairo, a filha de Jairo, todos ressuscitaram, sobrenatural, e morreram. Agora Cristo ressuscitou com o corpo glorificado. E no último dia, quando ele voltar, todos nós ressuscitaremos com o corpo glorificado. Quem ressuscita com o corpo glorificado, nunca mais morte. Mas por que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele deu essa pílula para nós aí? Ressuscitou algumas pessoas. Com isso ele quis provar que a morte, até então tão poderosa, tão temida, tragada, foi a morte
pela vitória de Cristo. Morte, onde está a tua força? Onde está teu arguilhão, morte? Você já leu isso em 1 Coríntios 15, sim ou não? Onde está teu arguilhão? Quem sabe o que é arguilhão? Ninguém, né? Eu vou lhe ensinar. Você já viu uma tourada de Madrid, que é mais famosa, sim ou não? Você já viu até o final, sim ou não? Quando o toureiro vence o touro, ele pega o arguilhão dele, que é aquele punhalzão, e crava no touro e mata o touro. Aquele era o arguilhão da morte, que assustava todo mundo. Aí Cristo vai lá no inferno, vence o diabo, toma a chave dele, pisa na cabeça dele, vence a morte. E aí Paulo diz: morte, onde está o teu arguilhão, morte? Tragada foi a morte pela vitória de Cristo. Então hoje ninguém mais morre, gente. A gente morre fisicamente, sim, mas a partir do momento que você morre, você automaticamente, instantaneamente, você ressuscita em espírito no céu. Quer a prova, sim ou não? Quer? O que Jesus Cristo disse para o ladrão, que eu falei, porque se converteu? Hoje, diga o resto. Hoje mesmo estarás comigo aonde? Então você acabou de morrer, você vai estar no mesmo instante com Cristo no paraíso. Podemos ouvir mais um rufar de tambores e uma palma bem forte aí, um aleluia. Tragada foi a morte. Onde está a morte, o teu arguilhão? Não tem mais força nenhuma, não tem poder mais nenhum sobre nós. Acabou-se. Claro que ninguém quer morrer, nem eu. Mas quando morrer, que você estiver velando o corpo, se for o meu, se eu pudesse falar para vocês, ei, estou até gostando dessa coroa aí, tá? Mas não estou mais aqui não. Estou nem vendo essa coroa não. Estou aqui no paraíso, curtindo aqui, experimentando aqui o negócio novo aqui. Amém? Qual é o versículo, Leandro? 53. Só faltam 2, tá, gente? Mais um pouquinho de paciência. 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Já ministrei isso aí, amém? Amém. Amém, gente? Amém, já ministrei. Eu até te falei que eles ressuscitaram fisicamente como gente. E certamente já tem 2000 anos, todos já morreram, aqueles lá, tá? É isso que eu já ministrei. Agora o último, para encerrar. 54. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos do grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Olha que coisa tremenda. Vamos preparar os tambores de novo? Olha que coisa tremenda. Olha como esse nosso Deus é maravilhoso. Você já sabe disso. Em 6 horas, tá? Tempo de Jesus na cruz, já ministrei hoje. 6 horas. Foi crucificado que horas? Não, foi crucificado que hora? 9 horas da manhã. Meio-dia deu treva. Até 3 da tarde. 3 da tarde ele morreu. Foi crucificado quantas horas? 6 horas. Em 6 horas ele ganha 2 pessoas mínimas. Ganhou o ladrão da cruz, que eu já preguei, sim ou não? Sim. Agora é o centurião. Centurião vem de 100. Centurião era um soldado que comandava quantas pessoas? 100. Centurião, 100. Comandava 100 pessoas. Ele, vendo todo que nem o Steven Spielberg sabe fazer, aqueles efeitos especiais, trevas, terremoto, rocha se partindo, túmulo se abrindo, gente ressuscitando. Aí ele estava ali para garantir que corria tudo bem, que ninguém atrapalhar a crucificação e tal. Mas quando ele vê todo esse filme, e não é mais do Steven Spielberg, é um filme bem real, olha o que ele diz: verdadeiramente
verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Diga aleluia, amém, glória a Deus. Olha os tambores, Elisa. Aleluia. Agora vá ficando em pé que nós vamos orar, ainda vamos louvar e vamos encerrar. Senhor, muito obrigado, porque a morte de Cristo na cruz do Calvário, meu Pai, não foi um acidente de percurso, não foi nem tampouco o plano B. Ali quando o homem pecou em Gênesis 3, Adão e Eva, Deus quando não tinha plano, usou o plano B. Não. Hoje nós vimos, meu Pai, que antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha preparado o Cordeiro imaculado, como Renato leu, sem mancha, sem pecado, sem defeito, como hoje foi ministrado, de Hebreus 4,15, que em tudo ele foi tentado, mas foi achado sem pecado, porque ele era e é esse Deus maravilhoso. E quando as pessoas injuriavam ele, escarneciam, batiam, falavam mal, quando ele abria a boca, ele era para dizer: Pai, perdoa o pecado dessas pessoas, ele não sabe o que fazem. Meu Deus, que testemunho lindo desse Jesus maravilhoso, tremendo, nosso Deus. Oh Senhor, nos ajuda a imitarmos, nos ajuda a tomar a postura de Paulo, quando ele disse, inspirado, que não viva mais eu, que cada discípulo esteja dizendo isso mentalmente, que não viva mais eu, mas que Cristo viva em mim, meu Deus. Oh Senhor, como esse Deus é lindo, maravilhoso, como Ele é um exemplo para todos nós, ali no momento de morte, Ele convence pelo próprio testemunho, ganha o ladrão que certamente já ia para o inferno, meu Deus. E obrigado, porque esse Deus que agora é vivo, ressuscitou, está à disposição de todos nós, pronto para salvar todo aquele que clamar, todo aquele que necessita de uma palavra amiga, de uma palavra de salvação. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigado pelo plano da cruz do Calvário que estava na tua agenda, na agenda dos céus, antes da fundação do mundo. Não era plano B, não é acidente de percurso, mas é o teu plano, meu Deus. Obrigado, porque Jesus é maravilhoso. Por isso que a tua palavra diz, Isaías inspirado diz: é o Pai da eternidade, é príncipe da paz, é maravilhoso conselheiro, é Deus forte, é Emanuel, é Deus conosco. E hoje Ele está aqui para receber cada um que quiser se arrepender, está pronto para perdoar, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Você diz amém? Dê um aplauso bem forte e vá ficando em pé para nós louvarmos ao Senhor. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou,
cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele encontrou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Exaltado é, para sempre para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou.
Poder sentar um instante, igreja. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios 3, 9 e 10. Provérbios 3, 9, 10. Esse irmão aqui é muito bom, hein? Oh, glória! Quem não tem envelope de dízimo, mas eu vou tentar mais uma vez solicitar para trazer, porque quando a gente solicita lá na igreja, ele diz assim, já tem Pix. Não tem envelope mais, a gente não compra mais envelope. Então, tudo agora é através de Pix, né? E aí eu vou tentar de novo. Ver se eu não conseguir, eu vou mandar fazer. Porque às vezes a gente quer dar uma oferta e não é necessário ter Pix. Tem que ter um dinheirinho, né? Tem que ter uma oferta, quer dar em dinheiro. Então, abra sua Bíblia no livro de Provérbios 3, versículo 9. Amém? Então, diz assim, honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Que palavra, né? Maravilhosa. Deus está nos ensinando nessa noite como virá a prosperidade para a nossa vida. Como nós podemos ser próspero ou rico. E quando isso acontece, que a gente faz o que Deus nos ensina aqui, a gente fica assim, ó. Quando acontece, a gente fica de boca aberta, né, Tânia? A gente diz assim, meu Deus, como assim? Que eu fui abençoada? Se por causa da palavra que você está cumprindo. Quando a gente cumpre a palavra, e eu vou contar aqui o meu testemunho, bem rápido para vocês, sobre essa questão aqui de dízimo e de oferta, ele diz aqui, honra ao Senhor com os teus bens. O que você tem de bem? O que você ganhou? O que Deus já te deu de benfeitoria? O que é que você tem de bem? O que você tem de bem? O que Deus já te deu? Aí ele diz, ó, honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Olha aí, honra ao Senhor com o que você tem, sua mão, sua cabeça, sua perna, não sei o que você tem, tudo você tem. E aí ele diz assim, depois ele diz assim, e honra ao Senhor com o quê? Com os primeiros ganhos, ele diz, que nós devemos honrar a Deus com os nossos primeiros ganhos. O que é que a gente ganha? A primeira coisa que a gente ganha, a primeira parte que a gente ganha, é o nosso emprego, povo. É o nosso trabalho. São os nossos primeiros ganhos financeiros. Mas a gente tem outros ganhos pessoais, que ainda não são financeiros, mas que a gente pode abençoar. Hoje eu estava aqui cantando e eu ouvi a voz da Gabi cantar. E aí eu lembrei quando ela era bebezinha. Aquilo me mexeu lá dentro de mim. E aí eu disse, meu Deus, como pode, né? Isso é um dos primeiros bens que ela está, o quê? Entregando para Deus. E depois veio a quem? A Elisa.
A Elisa, ela começou entregando os primeiros bens dela, aprendendo a tocar, cantar. Hoje ela já trabalha e ela é dizimista. Quando ela ganha, ela vem, entrega o dízimo dela. Então nós precisamos compreender o que Deus tem para nós. Se a gente ainda não trabalha, não tem o dinheiro que ele fala aqui, que é o quê, Roberto, que eu falei, né, agora? Que os ganhos, que são os ganhos, mas antes dos ganhos nós temos o quê? Nós temos os bens. Tudo que você tem, mas então tudo que você tem é o quê quando você é criança? Você não tem fazenda. Você não tem nada. Você tem só voz para cantar. Então entregue essa bênção para Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, amém? Então, quando a gente deixa Deus nos usar dessa maneira, aí quando chegar mais lá na frente, e aí você começa a trabalhar e você tem os seus ganhos. Aí a partir dos ganhos você entrega os seus dízimos, as suas primícias, você entrega as suas ofertas para o reino de Deus. Aí ele diz, quando você faz tudo isso que eu acabei de falar, ele diz, olha filho, se você fizer tudo isso que eu acabei de falar para você hoje aqui, você vai receber algo que eu vou te dar. Aí ele diz, olha, e se encherão os teus celeiros. Quem tem os celeiros cheios e grandes, abençoado, que tem tudo o que quer, na hora que quer? Quem entrega? Agora eu conversei com a Elisa, ela disse, pastora, eu comprei um carro para mim. Como é que pode uma menina nessa idade comprar um carro? Ela já trabalha, ela vive, né, com o salário dela. Hã? Irmão, tu tem que prestar atenção, vigiar, tu está na igreja. A Elisa Emanuele. E aí, vamos aplaudir, gente. Agora, como pode uma menina tão jovem, né, já está desse jeito? Por quê? Porque desde quando ela nasceu, ela já o quê? Ela já se entregava para a obra de Deus. Ela já estava dizendo, me usa, me usa, me usa. E agora que ela já está trabalhando, né, ela vai sobreviver para ter aquilo que ela ama, que ela gosta. Então, a primeira primícia, as nossas partes, nossos bens, que é a primeira parte que nós devemos entregar, é tudo aquilo que a gente sabe fazer. Aí agora eu estou aqui, ó, falando. Aí a Poliana está lá dentro, com os 2 filhos, cuidando das crianças. Querendo ou não, isso não é um investimento? É um investimento. Estão lá ajudando a mãe. Como? Não sei. Daqui a pouco estão trabalhando, já estão sendo dizimistas e ofertantes também. E aí vai. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, se você quer ter um celeiro cheio, próspero, uma casa que tem tudo, uma vida que tem tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você entrega para Deus, os seus celeiros serão cheios, prósperos e abençoados. Amém? Amém, igreja? Amém. Aí eu volto para mim, já que eu contei o testemunho das meninas aqui, né? Agora eu volto para mim. Essa semana eu me mudei, né? Eu voltei para o meu apartamento que antes... Eu de rico, Eu de rico. E esse apartamento, quando Deus nos deu esse apartamento, foi uma profecia que o apóstolo Renê falou. Ele disse, quem quer aqui ter um apartamento, levante a mão. Eu já tinha, né? Mas só que eu queria um melhor. Eu disse, eu. Aí ele disse, Deus vai lhe dar um apartamento, ele disse nesse dia. Você que está levantando a sua mão, Deus vai te dar um apartamento aonde esse apartamento, você vai ser feliz, esse apartamento vai vir a prosperidade. E ele começou a profetizar. Esse apartamento é de alegria. Gente, quando a gente deu, logo em seguida, a gente
comprou esse apartamento com 50 mil, né, Roberto? Era 50 mil uma entrada, Aí, resultado, nós compramos esse apartamento. 200 e poucos. Aí, tá bom. Compramos esse apartamento e a gente foi morar lá. Quando foi morar lá, o nome do apartamento é o quê? Smile. O que significa smile? Sorriso, alegria, do jeito que ele profetizou. E aí, eu fiquei tão feliz. E aí, aconteceram tantas coisas. Resultado, a gente saiu do apartamento. Vamos sair daqui. Vamos embora. Saímos, deixamos o apartamento. Quando foi agora, Deus falou no meu coração: você vai voltar para a terra prometida. Fui eu que lhe dei. Vou te tirar do Egito e você vai voltar para a terra prometida. E eu achei que lá onde eu estava não era o Egito. E era. Primeiro, onde eu morava não era meu. Segundo, eu passei 3 anos com uma caixa cheia de coisas dentro do meu carro, porque eu não tinha onde guardar no apartamento. Guardei um monte de coisa aqui, não é, Manuel? Cadê o Manuel? Cadê o Manuel? Manuel sumiu? Aqui dentro, guardei muita coisa aí dentro, porque eu não tinha onde guardar. E aí, o que acontece? Eu morava achando que eu estava morando bem e não estava, gente, pelo amor de Deus. Eu queria ter algumas coisas e não podia ter, porque não era meu. O que é nosso, a gente vai lá, ei, pinta essa cor, ei, ajeita aqui, é meu, é meu. Agora, quando não é, a gente pode dar os comandos? Não pode, não é nosso. E aí, gente, agora, essa semana nós voltamos para o nosso apartamento, e eu estou muito feliz. Muito feliz. O Anderson foi até lá, né, Anderson? Me ajudando, o Anderson. E aí, o que acontece? Então, a gente precisa ouvir a Deus, porque Deus tem sempre o melhor para nós. A gente que acha que não. Não. Eu me lembro que eu saí dele, eu fui morar lá no bairro de... Como é o nome? No Vieira Alves. Porque era chique. Aí eu queria morar no Vieira Alves, eu fui morar lá. Não era o meu lugar. Deus disse, ei, sai daí, não é teu não. Tá bom, então vou lá para o Dom Pedro. Fui para o Dom Pedro, chegou lá, Deus disse, ei, sai daí, que não é teu lugar não. Volta para tua casa. Porque lá é que eu te dei. Lá é seu. Agora o apartamento é nosso. A gente não deve mais nem um centavo no apartamento. Nem um centavo. Tetelestai. Tá pago. Entendeu? Então, boa ideia essa tua, irmão. Tu é de Deus, sabia? Vou mandar fazer esse nome, Tetelestai, e vou colocar lá na porta. E aí, o que acontece? Então, quando a gente abençoa, faz o que Deus manda, a prosperidade vem. Quem quer ser próspero aqui, diga amém. A prosperidade vem. A gente acha que não, mas a gente vê Deus agindo ali, naquela situação, não é não, Tânia? Tânia? Sim ou não, Tânia? Sim. A Tânia não quer falar, Tânia. Depois a Tânia vai ter um testemunho aqui para contar, né? E é uma bênção. É uma bênção. Amém? Então nós vamos aprender isso. Conforme Deus está dizendo, a gente vai fazendo. Que aí a bênção vem, a prosperidade vem e tudo vai dar certo. Amém, igreja? Quem quer ser próspero e abençoado aqui, diga amém. Quem quer um carro, quem quer uma casa, levante sua mão, diga eu. Levante sua mão, fique em pé que eu vou profetizar sobre a sua vida. Vou aproveitar esse momento que Deus está colocando no meu coração, esse desejo. Faça o seu pedido aí, o que é que você quer? Saúde, prosperidade, bênção. Eu não sei o que é que você está desejando agora, mas coloque diante de Deus que eu vou abençoar a tua vida. Eu vou pedir para Deus abrir as portas do céu, para que o inimigo bata em retirada, para que ele deixe a sua vida, para que ele deixe as suas finanças,
para que Ele deixe a sua casa, para que Ele deixe a sua vida, sua família, seus filhos, em nome de Jesus Cristo, que nesse momento agora, eu estou pedindo ao meu Pai, aquele que me abençoa, aquele que me faz prosperar, aquele que me dá prosperidade, eu te peço, Yahvé, 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 chamar, Yahvé, 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 Tu és o nosso Pai, vem abrir as portas agora, para os nossos filhos que aqui estão, porque o Senhor tem derramado no meu coração a prosperidade, a bênção do Senhor, que nessa noite, aquele que aqui chegou, pedindo, sabendo que quer algo, venha, Senhor, nesse momento, abrir a porta para cada um aqui presente, em nome de Jesus Cristo, amém e amém, aleluia, aleluia. Poder sentar, para me concluir aqui, dizer para vocês o seguinte, dia 19 de fevereiro, eu fiz 62 anos, não parece, mas tudo bem. No outro dia, presta atenção, a minha amiga deu entrada na minha aposentadoria. Em menos de um mês, a minha aposentadoria saiu. Eu fiquei impactada, que eu não tive nem como falar. Hoje, tem gente que passa meses para se aposentar, anos ali correndo. Em menos de um mês eu já recebi minha aposentadoria. Pagar comida para esse homem lá. E, entendeu? Então, o que eu estou dizendo com isso? Que quando vem a bênção, a gente joga logo. Chegou a minha aposentadoria, eu peguei o dízimo. Está aqui, Jesus, toma. Não é meu essa parte. Hã? E aí a gente vai, né, fazendo aquilo que Deus nos manda fazer. E a gente vê Deus agir em nosso favor, né, amor? Sim, amor. Até hoje eu estou impactada. Digo, meu Deus, como assim? Como assim? Já saiu minha aposentadoria? A diferença e o 10º, tá? Sou uma mulher rica do INSS, entenderam? Entendeu? Então nós vamos agora dizimar e ofertar. Amém, igreja? Viu como eu tenho muito testemunho? Viu? Pois é, testemunho. É, Gabi? Escutas quando
Oi. Graça e paz, igreja, boa noite, boa noite, boa noite. Eu vou, antes de orar pela nossa oferta, eu quero dar um testemunho de oração, como Deus tem me usado através da oração. Eu, nessa nossa viagem que nós tivemos agora em Boa Vista, foi no primeiro dia que nós chegamos lá, um pouco cansado, né, da viagem. Eu fui convidado para orar numa casa, onde minha nora lá me convidou e pediu: sogro, eu preciso que o senhor ore na casa da minha mãe. O meu pai está no hospital. Uma das intenções da minha viagem foi essa, foi ir lá visitar o sogro do meu filho. E chegando lá, ela disse: a casa da minha mãe aqui, meu pai está doente, prestes da morte, as coisas aqui estão queimando tudo, queimou geladeira, queimou isso, queimou aquilo, e é um pessoal financeiramente bem, muito bem mesmo. E eu não sei o que está acontecendo, mas naquele dia eu olhei para o céu e pedi: Senhor Deus, me ajude, seja mais uma vez, Senhor Jesus Cristo, comigo. Porque quando eu entrei naquela casa, que eu senti aquele peso, aquela coisa pesada. E quando você entra num lugar que você sente aquela coisa assim no vento, no espírito pesado, vou pedir para o Roberto falar o que é. Quando está pesado, deve ser algum demônio, alguma coisa. Justamente, demônio. O demônio, quando eu olhei, estava pelos quartos esturrando. A gente sente isso no reino do Espírito. E lá o pessoal são evangélicos, lá o pessoal são crentes, como nós somos crentes, de uma outra denominação. Mas ela disse: meu sogro, quando o senhor ora, parece que as coisas acontecem, parece que as coisas tremem. Então eu digo: é verdade, eu só comigo, e pedindo de Jesus força. Então eu me lembrei quando Jesus estava passando por momentos difíceis, ele ia para onde? Para o deserto. Ele ia orar, ele ia buscar Deus, até a face dele se desfigurar. E naquele dia eu me lembrei da oração de Jesus, quando Satanás